Bom, se você trabalha com mensalidade e você quer saber quanto exatamente cada cliente deixa no seu negócio, esse vídeo é para você. Meu nome é Jean Carlos e hoje eu vou te ensinar a calcular o LTV do seu cliente. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar como fazer isso de forma simples e prática. LTV significa Lifetime Value, ou em português, o valor vitalício de cada cliente, ou seja, quanto cada cliente deixa de retorno monetário para o seu negócio quando ele vai embora. E isso é uma métrica muito crucial se você trabalha com um modelo SaaS de negócio, um modelo de mensalidade. Você trabalha com mensalidade, com valores mensais. Você pode ser uma empresa de software, você pode ser uma escola, você pode ser uma empresa que trabalha com o cliente pagando aquela parcelinha mensalmente do seu serviço. Então é muito importante que você saiba o LTV. E por que calcular o LTV é tão importante para você? Primeiro porque se você não souber LTV, você vai alocar de forma ineficiente o seu marketing, por exemplo. Sem um LTV claro, você pode gastar muito mais dinheiro para adquirir novos clientes e acaba não justificando o custo de aquisição. E também você não sabe se vale a pena ou não investir mais dinheiro naquele negócio, porque você não sabe quanto cada cliente deixa, então você não sabe quanto gastar. Outro motivo é você não saber o valor real de cada cliente do seu negócio. Se você não tem uma LTV, você não sabe disso. Outro motivo é a falta de previsibilidade de receita. Por exemplo, se você sabe que a LTV do seu cliente deixa, por exemplo, R$200, você sabe quanto você deve investir para obter esses 200. Se você não tem LTV, você não sabe essa informação. Outra coisa é a dificuldade de tomar decisões estratégicas. Como é que você vai, por exemplo, eu sei que cada cliente fica comigo 5 meses, então o ideal é que eu trabalhe com mensalidade anual, né? Uma campanha anual vale muito a pena para mim, mesmo pagando taxa de cartão, por exemplo. Mas você só pode tomar essa decisão se você souber qual é o LTV, quanto tempo o cliente passa na sua empresa e quanto que ele deixa ao longo do tempo. Outra coisa é o price adequado, né? Que no caso é o preço adequado do produto. Se você não souber quanto cada cliente deixa, você não consegue precificar o seu serviço de forma correta. Outra coisa é o desalinhamento de prioridades. Por exemplo, se você não sabe quem deixa mais retorno, quem não deixa mais retorno, qual plano dá mais retorno, qual plano dá menos retorno, você não sabe qual tipo de cliente você deve priorizar. Outra coisa é a personalização de serviços, né, de produtos. Você pode personalizar serviços para tipos de cliente específico de acordo com o LTV dele. Então, é muito importante você saber disso. Outra coisa, você vai ter dificuldades de atrair investimentos para sua empresa, está pensando em adquirir um investidor, ou até mesmo você investir mais dinheiro no seu negócio. Se você não sabe o LTV, você fica sem previsibilidade e vai ter dificuldades ou de você investir ou de receber investimentos externos, porque é a primeira coisa que eles vão te perguntar, qual é o LTV do teu cliente. Se você não tem isso de cabeça, você não sabe como vender o seu produto, vender o seu negócio para outras pessoas. Então, como é que você calcula o LTV? Lembrando, gente, esse vídeo para calcular o LTV para quem trabalha com modelo SaaS ou trabalha com mensalidade, tá? Não é para quem trabalha com produto físico, com estoque. Existe um outro método de calcular o LTV para quem trabalha com estoque. Não é esse o caso, é para quem trabalha com serviços, tá bom? Então, para calcular o LTV, você precisa identificar primeiro algumas métricas que eu vou te passar agora. A primeira métrica que você precisa descobrir é o ARPU, tá? O que é esse ARPU? Vou explicar aqui. Bom, o ARPU, nada mais é do que a média de receita gerada pelo cliente ao longo do período. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto que, em média, cada cliente deixou para você ao longo do período. Então, você precisa saber qual é a RPU. Como é que eu calculo isso, Jean? Bom, você vai escolher um período, vamos supor que você queira escolher anual. Eu recomendo você fazer isso anualmente, por exemplo, né? Os últimos 12 meses. Então, você escolhe um período, vamos supor que você queira escolher os últimos 12 meses, né? Então, você bota aqui, ó, os 12 meses, né? Os últimos 12 meses. E vamos supor que esses últimos 12 meses dá uma receita aí anual para você de R$100.000, por exemplo, tá? R$100.000, ok? Um exemplo. Beleza, eu faturei R$100.000, tá? Quantos clientes, no total, pagaram esses 100 mil? Vamos supor que foram 10 mil clientes. 10 mil clientes pagaram isso. Então, a RPU nada mais é do que receita, período, total, né? Dividido aqui, ó, dividido pelo o número de clientes que pagaram. E nesse meu caso, né, eu coloquei aqui R$100.000, 10 mil clientes pagaram R$100.000. Então, isso aqui, ó, se eu calcular aqui, ó, 100 mil, né? Exemplo aqui, pessoal, só um exemplo. Por 10 mil usuários, quanto que isso vai dar? 100 mil dividido por 10 mil dá quanto? R$10, tá? R$10, ok? E o R$10. O que isso quer dizer, gente? Então, quer dizer que, em média, a receita média deixada por cada cliente é de R$10, ok? Isso é importante. Então, achamos o ARPU, achamos quanto cada cliente deixa, são R$10, cada cliente paga em média para mim, tá? Nessa base que eu tenho de 10 mil usuários, que no faturamento gerou R$100.000 para mim, ok? Então, como é que eu calculei isso? Só repetindo para vocês entenderem como é que eu calculei isso. Vamos lá. Eu peguei a receita recebida no período, ou seja, quanto
Eu escolhi aqui, por exemplo, um ano inteiro, ou os últimos 12 meses, por exemplo, e eu calculei, ó, quanto que eu recebi de receita nos últimos 12 meses? Né? Identifiquei isso. Bom, eu vi que foi 100 mil reais. Beleza. Quantos clientes contribuíram para esse valor? 10 mil clientes. Se eu dividir 100 mil reais, que foi minha receita, por 10 mil clientes, eu vou obter o ARPU, que é justamente quanto cada cliente contribuiu em média. Então, descobrimos isso, vamos para o próximo passo, tá? Eu vou anotar aqui, descobrimos que foi 10 reais, eu vou deixar aqui salvo o ARPU para você entender o próximo cálculo. Bom, então nós vimos, né, que o ARPU foi igual a 10 reais, ok? Então agora eu vou deixar salvo aqui esse valor, vamos usar ele na frente, agora vamos descobrir o próximo indicador para poder calcular o LTV. A próxima coisa que você precisa descobrir para calcular o LTV é o tempo médio que cada cliente permanece na tua empresa. E aí como é que você calcula isso, né, gente? A fórmula é a seguinte, você vai ser o número 1 dividir pelo churn rate, 1 dividir pelo churn rate. E aí você pode perguntar, Jean, o que é churn rate? Não faço ideia de que seja isso, nunca nem ouvi falar nessa palavra. Esse churn rate, né, o rate aqui, tem um aqui no final, o churn rate nada mais é do que a taxa de cancelamentos do teu cliente, tá? E ela é fácil de você calcular, vou te mostrar agora como é que você calcula ela. Tá? Você precisa achar o teu churn rate para poder identificar, né, lá na frente do teu LTV. Então vamos lá, como é que eu calculo o churn rate? É o próximo passo agora. Eu vou apagar aqui o que eu escrevi para a gente fazer o cálculo do churn rate. Vamos lá, churn, né? Churn rate é igual, vamos lá, fórmula para calcular o churn rate é qual? Primeira coisa que você saber vamos supor, se eu estou calculando meu ARPU nos últimos 12 meses, então o churn rate também tem que ser nos últimos 12 meses, né? Tem que ser congruente, tem que ser iguais os períodos. Então, a primeira coisa que eu faço vou pegar os últimos 12 meses, um exemplo. Então, quanto que eu tinha de cliente quando eu comecei antes dos últimos 12 meses? Então, imagina o seguinte, imagina que você tinha lá, por exemplo, 10.500 clientes no começo, no período, né, antes dos últimos 12 meses. Você tinha 10.500 clientes. Só que aí, durante o período, né, quando terminou os últimos 12 meses, tá? Terminou aqui os últimos 12 meses, você teve 500 cancelamentos, tá? Então, como é que eu calculo o churn rate? Ó, aqui é o início do período, 10.500 clientes, início, ou seja, quando eu comecei os últimos 12 meses. Imagina que eu estou calculando de janeiro a dezembro. Então, no primeiro dia de janeiro, quando eu comecei em janeiro, eu tinha 10.500 clientes. Quando deu 31 de dezembro, eu tinha 500 cancelamentos. Logo, eu só tinha agora 10 mil clientes. Então, como é que eu calculo o churn rate disso? Como é que é o cálculo disso? É fácil. É só pegar os clientes que cancelaram, dividir pelo número de clientes que estão ativos nesse momento na minha base. Então, quando eu terminei aqui o período aqui, né, só tinha 10 mil clientes. Então, aqui é um 10 mil. Então, é só dividir 500 dividido por 10 mil vezes 100. Tá? O cálculo é esse, para achar o churn rate. Vamos fazer o cálculo aqui agora. Então, ó, 500 foram os clientes que cancelaram, tá? Como é que eu soube disso? Eu peguei o período inicial e final e vi quantos clientes cancelaram nesse período. 10 mil no final de clientes que eu tive depois de 12 meses, né, que é o cálculo que eu estou utilizando, vezes 100 é para poder gerar a porcentagem. Então, vamos lá. Quanto que dá isso? 5%, tá? E se eu pegar 500 dividir por 10 mil, multiplicar por 100, vai dar exatamente 5%. Então, 5% é o meu churn rate, é o que eu vou utilizar agora no próximo tópico. Então agora temos a segunda informação, que é o churn rate, que é 5%. Guarde isso que você vai utilizar para calcular o teu LTV. Então antes de eu calcular a próxima métrica, né, calcular o LTV, eu tenho que agora, já achei o churn rate, eu preciso achar agora o tempo médio que cada cliente permanece na minha empresa. E como é que eu faço isso? Lembra no começo que eu falei que a fórmula do tempo médio, né? Tempo médio é igual a 1 dividido por o churn rate, né? Como eu já sei que o churn rate aqui é 5%, então, na verdade, o tempo médio é 1 dividido, né, dividido por 5, igual a 0,015, tá? Tá, Jean? E agora, como é que eu calculo, transformo isso aqui em meses, né? Como é que eu faço isso? É só multiplicar por 100, é só colocar vezes 100, tá? Multipliquei por 100, vai dar 1,5. Então, nesse meu cenário, cada cliente fica um mês, ó, fica 1,5 meses na minha empresa. É um cenário bem ruim, né? Mas é um exemplo que eu estou falando para vocês aqui. Então, o que eu fiz aqui agora? Eu achei o tempo médio. Para achar o tempo médio, eu peguei 1, dividi por churn rate. Se você quiser um atalho maior, você pode colocar 100 aqui e dividir pelo churn rate, que ele já vai calcular sem precisar multiplicar por 100 aqui, tá? No meu caso, eu fiz mais detalhado, então eu coloquei o número 1. Tá? Então, é 1 dividido pelo churn rate, ou seja, 1 dividido por 5, que é uns 5%, que vai dar 0,015. Só que aí eu quero isso em meses, então eu multipliquei por 100 e dei 1,5. Então, 1,5 é o tempo médio que cada cliente fica na minha empresa. 1,5 meses, pessoal. Então, eu vou colocar aqui
4,5. Bom, agora eu já tenho tudo que preciso. Eu tenho meu RPU, que é quanto cada cliente deixa em média de receita para mim nos últimos 12 meses, que foi o período que eu escolhi para calcular. Eu tenho meu churn rate dos últimos 12 meses, que também é 5%. E tem meu tempo médio de permanência, que é 1,5 meses. Agora eu tenho tudo que eu preciso para calcular o LTV. Esse aqui é o LTV bruto, pessoal. Tem um bruto e tem um LTV líquido. Eu vou explicar daqui a pouco como é que você faz isso, qual a diferença de um para o outro. O bruto, ele não vai considerar teus custos. O LTV líquido já considera um custo final, ok? Primeiro eu vou calcular o bruto. E para você calcular o LTV, ó, o LTV, a fórmula é a seguinte. O LTV é igual ao ARPU vezes o tempo de permanência, certo? Tempo médio de permanência. Essa é a fórmula. Vamos traduzir isso em números, né? Então, o LTV é igual ao RPU é quanto? R$10. Tá? Vezes o quê? 1,5, que é o tempo médio de permanência. Quanto que dá isso, pessoal? É igual a 15, pessoal. 15 reais. Tá? Então, basicamente, o LTV aqui é 15 reais. Então, em média, cada cliente deixa 15 reais para o meu negócio. Tá, agora eu tenho informação, eu sei quanto tempo cada cliente fica, eu sei que cada cliente deixa no final, que no caso aqui foi 15 reais, porque ele só fica 1,5 meses. Tá? Não é um negócio rentável, se você vai ficar 1,5 meses, você deveria oferecer aqui um plano anual para o cara ficar mais tempo, ou semestral, ou trimestral, porque senão você vai quebrar, esse negócio não é lucrativo a longo prazo, nesse meu exemplo aqui, tá? Tá, gente, mas agora esse aqui é o LTV bruto, tá? A gente chama isso de LTV bruto, que é igual, né, no caso, 15 reais aqui, tá? Mas e se eu quiser calcular o meu LTV líquido? Como é que eu faço isso? Olha, o LTV líquido, né, que eu vou botar aqui, o LTV bruto, né, que no caso aqui é 15 reais, que eu estou fazendo o cálculo, e tem o LTV líquido. Para você calcular o LTV líquido é muito simples, é só pegar o valor do LTV bruto e multiplicar pela sua margem de contribuição, tá? O que é margem de contribuição, gente? Não vou explicar isso nesse vídeo, mas é quanto que a margem bruta que o seu negócio deixa, tá? Então você precisa ter isso no DRE, por exemplo, você vai ter essa informação. Bom, então vamos supor que seja 30%. Lembrando, pessoal, que eu ensino o que é DRE, como funciona nesse canal do YouTube. Então, assista aí os vídeos desse canal, que vai ter muito conteúdo de valor para você. Então, no caso aqui, ó, é 15, né, que é o quanto o LTV bruto deixa, vezes 30, que é a margem, tá? Faço isso aqui, ó, vou até abrir parênteses, fechar parênteses e dividir por 100, que dá igual a 4,51. Então, o LTV líquido, considerando já no lucro bruto, ele vai deixar 4,51 de lucro bruto para mim, cada cliente que entra na minha base, nesse meu cálculo, nesse meu cenário. Tá, gente? Agora, como é que eu calculo, como é que eu cruzo o LTV com o meu CAC? Porque isso é um indicador muito importante. Você saber se tu está gastando mais dinheiro para investir no negócio do que você está apurando. Então, isso é uma coisa muito importante. Vamos para esse cenário. Só que para isso eu preciso do LTV bruto, tá? A fórmula é a seguinte, ó. Como é que eu faço a correlação entre CAC e LTV? A primeira coisa que eu vou fazer é, eu pego o LTV bruto, que no meu caso aqui é igual a 15 reais, né? E eu vou fazer o quê? O CAC, pessoal, não vou ensinar esse vídeo como é que você identifica o CAC, mas nada mais é do que é só pegar tudo que você, no caso eu estou usando nos últimos 12 meses, né? Então você vai usar o mesmo período de tempo. Então, é só pegar tudo que você gastou para vender nos últimos 12 meses, isso inclui marketing, combustível para o vendedor, o salário, a comissão do vendedor, tudo que você gastou para vender, propagandas, tudo, dividido pelo número total de clientes que você apurou. Então, eu não vou detalhar o CAC, mas vou explicar bem rapidinho para quem tem dúvida como é que funciona o cálculo do CAC. É bem simples, né? Para você identificar o CAC, é o quê? Você precisa saber o teu custo total de vendas, né, de clientes. O que acontece? Você vende serviços. Então, quanto que você gastou para obter novos clientes? Ah, eu gastei com o vendedor, com comissão do vendedor, com combustível do vendedor, com alimentação do vendedor. Gastei com marketing, né, nas redes sociais. Gastei com outdoor. O que eu gastei? Tudo que eu gastei para vender. Vamos supor aqui que eu gastei, por exemplo, 5 mil reais. Tá, gastei 5 mil reais para vender. E quantos clientes eu obtive com esse gasto? Ah, eu obtive 500 clientes. Então é só dividir um pelo outro. Gasto da venda dividido pelo número de clientes que você obteve. Dá 10. Dá 10, ok? Ou seja, são 10 reais. Ou seja, cada cliente custou para mim 10 reais. E por isso que é importante. Então, eu já sei que meu CAC é 10 reais. Então, vamos continuar a fórmula, né? Meu CAC igual a 10 reais. Então, vamos cruzar agora o LTV com o CAC para saber se está valendo a pena ou não investir nesse negócio. Tá? Quando você cruza o LTV vezes o CAC, isso se chama métrica de ouro, tá? É uma informação muito importante que os investidores identificam, gestores, né? Identificam para saber se o negócio é lucrativo ou não. Tá vendo? Ou não a pena investir nesse negócio. Se eu pegar aqui o LTV bruto, dividir pelo CAC, que é a fórmula, quanto que é o LTV? 15 reais. Tá? Se eu dividir pelo CAC, dá quanto? O CAC é 10 reais. Então, o LTV bruto dividido pelo CAC dá igual a 1,5. Isso quer dizer o que, pessoal? Isso quer dizer que
a cada R$ 1 empregado, você vai receber 1,5, tá, de rentabilidade. Qual o ideal, Jean? Qual o ideal de a relação CAC-LTV? Qual o ideal para mim? Um negócio lucrativo, o ideal é de pelo menos 3 por 1. Tá? É colocar aqui, ó, 3 por 1 ou 5 por 1. Tá? Ou mais do que isso, quanto mais melhor. Isso é um indicador que o seu negócio é um negócio escalável. Se o negócio tiver 1 por 1, ou nesse aqui, né, que está 1,1,5, isso quer dizer o quê? A cada R$ 1 empregado, você tem R$ 1 de despesa. Aqui no outro, a cada R$ 1 empregado, você tem 1,5, né, de retorno, na verdade, né? Então, na verdade, aqui é o contrário também, né? Cada R$ 1 empregado, R$ 1 de retorno. Ou seja, eu não tenho como escalar esse negócio. Nesse outro, eu escalo muito pouco, né? A cada R$ 1 empregado, eu tenho 0,5 ali de retorno a mais, né? Porque R$ 1 já vai ser igual ao empregado, já está empatado. Já no negócio escalável, por exemplo, a cada R$ 3, na verdade aqui é o contrário, né? A cada R$ 1 empregado eu tenho 3 de retorno. É muito bom. E esse outro aqui, ó, que a cada R$ 1 empregado eu tenho 5 de retorno. Muito bom. Então, para você saber se o seu negócio é escalável ou não, você precisa identificar o LTV bruto, depois dividir pelo teu CAC, que você precisa encontrar, e aí você vai identificar a métrica de ouro para saber se o seu negócio é lucrativo ou não. Então, se você gostou do vídeo, um pouco longo, a informação, porque a gente tentou detalhar o máximo possível para você entender. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no nosso canal, tem muito conteúdo de valor para você aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.